Olá, meu nome é Adriana Saman e hoje estou aqui em mais um episódio do NunaCast e para minha grande alegria nós vamos receber hoje uma advogada condominial. Os condomínios são assuntos de conversas, de bares, de caminhadas desde sempre. Todo mundo que mora num lugar onde tem que compartilhar a sua convivência com outras famílias e outras pessoas certamente tem uma história para contar. E hoje, na minha conversa com a Luciana Losic, nós vamos entender um pouco os bastidores desse universo. E é com ela e com você que nós vamos começar essa conversa. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, Adriana. Obrigada pelo convite. Sou muito grata por estar aqui. Eu também te agradeço, né? E fiquei sabendo que além de você é uma podcasteira, né? Vira e mexe tem alguém que te chama para falar sobre isso. Sim. Porque eu acho que pouca gente tem o teu nível de especificidade, de conhecimento real, né? Na prática. E você também tem um programa, né? Na RIC você aparece a cada 15 dias falando sobre o tema. Sim. É um programa dentro do Balanço Geral sobre condomínio. Chama Condomínio BG. Olha só, então, para você que nos assiste, né, se perdeu essa entrevista, não, se você perdeu, você não vai estar me escutando, então não é para você que está assistindo, mas acompanha também, porque a Luciana vai estar lá falando. E vamos começar, né, você me passou uma lista de perguntas, é incomum eu fazer um roteiro, porque geralmente a coisa vai, mas nesse caso eu acho que vale a pena, porque tem temas aqui que eu queria tratar de uma forma, como é que eu falo, mais focada, porque, cara, eu acho que são dias de conversa se a gente for ficar aqui contando tudo que acontece nesse universo, né? Com certeza. Então vamos lá, né? Vamos começar falando, eu gostei, ontem a gente até brincou no WhatsApp, né? Com essa questão, que você fala assim, olha, Adriana, eu quero começar falando dos 5 Cs da gestão, de uma gestão condominial. Então vamos lá, o que são esses 5 Cs, Lu? 5 Cs é o que a gente definiu como carro, criança, cachorro, cano e calote, que são os principais temas do condomínio. Então, tudo dentro da vida condominial vai girar sobre esses 5 problemas. Carro são as questões dos automóveis, das vagas de garagem, das brigas, aquele visitante que entra e para na vaga do morador, ou a pessoa que para na vaga do vizinho, as confusões de garagem, o carro que é riscado, tudo que representar a garagem é o carro. Cachorro são os animais de estimação dentro do condomínio. Então, todos os animais são representados pelo cachorro. O cachorro também dá bastante briga, né? Assim como criança. Criança é um problema. Tem gente que ama, tem gente que odeia criança. Criança faz barulho, criança, né, vai apertar os botões do elevador, esse tipo de coisa. Cano, que é o famoso vazamento de uma unidade para outra. E o calote, que é a inadimplência. Então, são os 5 temas principais do condomínio. E aí a gente falou que tinha que acrescentar mais 3, que é do teu lado, que é calma, coragem, camomila e outros tantos Cs. Carisma. Carisma, isso. Isso. A gente podia fazer diversos Cs dentro do condomínio, né? Na época da pandemia tinha o Covid, falavam em 6 Cs. Mas isso aí é um tema que, assim, os condominialistas brincam em cima desse tema para poder trazer a realidade e poder conversar com todo tipo de classe social. Então, assim, olha, antes de entrar nas perguntas, já fizemos a primeira, né? E a próxima vai ser quais são as leis do condomínio, onde o morador pode buscar. Eu queria que você trouxesse pra gente um pouco assim, com o advento do boom imobiliário que vem aqui em Curitiba desde 2006, né? Em São Paulo, nas outras capitais um pouco antes, 2000, né? A gente começou a perceber, assim, a construção de empreendimentos cada vez maiores, com um volume de torres absurdo, né, onde você tem às vezes 10 torres, 12 torres, que seja 8, 6, 8 torres, enfim, numa quantidade de famílias, de universos, de realidades completamente divergentes e que precisam conviver nesse mesmo espaço. Então, você sai de um lugar que é mais residencial ou de prédios pequenos de 4 andares e vai para micromundos com uma complexidade absurda. Como é que você que está no dia a dia enxergou essa mudança e como é que vocês fazem o manejo desse desafio gigantesco aí? Então, Curitiba, o Paraná hoje ele está na 4ª geração de condomínios, né? A primeira é São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois a outra é Minas, salvo engano, é Minas, e agora nós somos a 4ª geração. Então, assim, nós não temos ainda uma cultura de condomínio tão adiantada como São Paulo, como Rio, por exemplo. Mas nós somos um estado que ele vem crescendo exponencialmente e no modelo Paraná, que é aquele modelo que cresce organizadamente, né? Os condomínios estão crescendo aqui de forma muito organizada
E tem todo tipo de situação, como você falou, os famosos agora condomínios clube, tem condomínios com mais de 1.000 unidades. Então, o gerenciamento desses conflitos, ele é geralmente muito pontual e assertivo, de acordo com cada condomínio e de acordo com cada realidade. E eu te falo por quê. A gente acaba entendendo os condomínios até como se tivesse uma personalidade própria, por conta das próprias leis dos condomínios, porque nenhum condomínio que você pegar vai ter a lei igual ao outro, justamente por conta da convenção de condomínio e por causa do regimento. Então, por mais que a gente tenha as leis federais, as leis esparsas, que são as leis maiores, que todo mundo conhece, Código Civil, por exemplo, que se aplica, a própria lei de condomínios e incorporações, que é uma lei específica para o condomínio, que é de 64, ela não vai se aplicar a todos os condomínios. Só um de parênteses, a lei é de 1964? 64. A lei que incorporou os condomínios do Brasil, ela é de 64. Então, imagino que ela deve estar bem desatualizada, né? Sim, já parte dela já está até revogada, mas assim, ainda continua vigente, vários artigos continuam vigentes. Então, quando você entra num condomínio, se você morar num condomínio, no mesmo bairro e for tiver um condomínio vizinho, não são as mesmas leis que gerem esses condomínios, porque nós temos as leis internas, que é a convenção e o regimento. Então, e quem que dá o tom dessas leis, esse DNA? Quem é que monta, né? A própria comunidade. A própria comunidade. Na incorporação, a convenção vem junto com a incorporação, então ela vem da construtora. Mas o condomínio pode alterar depois com quórum de 2/3. Mas o regimento, que são as regras do dia a dia, que vai gerir aquela convenção, elas são determinadas pelo regimento e ele é feito e aprovado em assembleia. Então os moradores têm que concordar com essas normas. Bacana, deixa eu aqui ver o teu roteiro, que tem coisas legais. Então, eu vou nessa terceira pergunta. Quando houver conflito entre a convenção de condomínio, que é o que a gente está falando, e o regimento interno, qual das normas vai prevalecer, Lu? Sempre a convenção de condomínio. A convenção, ela é a norma maior dentro do condomínio e o regimento, ela é como se fosse a norma menor. Então, quando a pessoa compra uma unidade, é sempre importante ela saber isso. Ela saber que, por exemplo, tem uma convenção que rege aquele condomínio, que tem um regimento. Quais são essas normas? Porque as pessoas compram, Adriana, e não sabem onde que estão se metendo, né? Verdade. Aí, você sai de um condomínio, você olha a unidade. E aí, quando a gente olha a unidade, a gente não olha a coletividade. Todo mundo muda pensando na unidade. Mas é importante que a gente olhe para o coletivo para saber como funciona aquele condomínio, quais são as leis, o que é importante, o que não é. Então, é importante olhar para essas normas que são normas internas do condomínio. Isso me ocorre assim, talvez fosse o caso de a hora que você for comprar um apartamento, você entrar em contato com a administradora de condomínio, né? Sim, pra também fazer perguntas. Com o síndico. Eu vou até trazer um exemplo. Eu comprei um apartamento bem legal no Batel, reformei e tal. Cara, tinha um vizinho, um vizinho X, que, o cara era um azogue, ele simplesmente tocava o terror. E eu fiquei pensando, depois que eu comprei, eu falei, gente, quem poderia ter me passado essa informação? Porque quem vai vender o apartamento não vai falar, né? Não vai falar. Ele é esquentadinho, mas entre esquentadinho e o cara totalmente pirado, tem uma diferença gigantesca. Eu fui descobrir que ele estava no outro extremo. Sim. E você percebe que, né, quem detém aquela convenção, quem já tem o histórico daquele prédio, pode trazer uma informação que você talvez não tenha, Com certeza. né? Aí, nesse caso, quando você vai comprar uma unidade, é bom sempre buscar o CNPJ do condomínio para ver que tipo de processo que esse condomínio tem. Principalmente se já for um processo mais antigo, porque um morador problemático, por exemplo, pode ter um processo do condomínio contra ele, né? Então, você já vai saber pelo judiciário que tem aquele processo correndo, pegar as certidões do condomínio. Às vezes o condomínio tem uma ação trabalhista gigantesca, né? Que você vai ter que pagar, ratear com o pessoal no futuro. Então, é sempre importante olhar esse passado pretérito do condomínio para poder fazer uma investigação bem a fundo. A gente nunca sabe quem vai ser o vizinho. Sim, e aonde que a gente acha isso? Se eu quiser pegar o histórico, tem que pedir as certidões da justiça, né, certidões negativas. Tem que ser via advogado, não? Não precisa. Qualquer um pode pegar, entrar no site, por exemplo, aqui no Paraná é o Projude, projude.pr, você pesquisa lá com o CNPJ do condomínio, tem consulta pública, tem que procurar também na Justiça do Trabalho, com o CNPJ do condomínio, consegue ver certidão de feitos trabalhistas, então é bem tranquilo isso aí. Bacana.
E assim, né? Eu já quero entrar um pouco na questão das reuniões de condomínio, porque eu acho que para nós leigos eu quero saber, pelo menos. Eu tô louca para saber como é que vocês vão administrando, até porque em conversas informais você me deu o número que vocês, enquanto empresa, o nome da sua empresa? Carpati Sociedade de Advogados. Carpati, Sociedade de Advogados. E você me disse que você vai... Bom, nós estamos com advogadas aqui da Carpati, né? Vocês não estão vendo, mas elas estão presentes. Qual que é o nome delas? Doutora Diandra e doutora Tainá. Certo. E quantas reuniões por mês vocês fazem de condomínio? Depende do mês, mas assim, com certeza tem mês que mais de 30. Mais de 30 Mais reuniões? de 30. Então assim, pra gente que quer fugir da nossa reunião, que é uma a cada 3 meses, vocês encaram todos os dias, mais que uma vez por dia, às vezes? Sim, mais que uma vez. Às vezes acumula 3, 4 assembleias no mesmo dia. E a pele tá boa, né? O humor tá ótimo, tá, né? Você tá plena, porque eu tenho elas. Não, elas também estão ótimas, gente. Tô achando que, né, vocês estão sobrevivendo bem a toda turbulência. É sazonal, sabe? Na maioria do ano, elas são espaçadas. Mas, por exemplo, final de ano e começo de ano, a gente tem as obrigatórias, que são Assembleias Gerais Ordinárias. Então, nelas tem eleição de síndico e prestação de contas, e aí é obrigatório. Então, todos os clientes entram na agenda. Então, a agenda tem que ser programada muito antes, para que a gente possa se programar dentro do escritório, para que a gente possa se dividir para ir. As virtuais são geralmente realizadas pelo nosso escritório de São Paulo, mas as presenciais nós temos que dar conta por aqui. Sim. Então, há épocas. Agora é uma época de calmaria, digamos assim. Que a gente vai fazer 3 vezes por semana, 4 vezes, até menos. Mas, dependendo da época, a gente passa meses fazendo reunião quase todo dia. Imagino a demanda disso, né? E já vamos voltar para esse tema, mas vamos lá. Aqui você diz também assim, ó, para fins de atenuar, nós estamos falando do calote agora, tá? Do quinto C. Os efeitos da inadimplência, pode o condomínio implantar o sistema de desconto pelo pagamento antecipado da cota condominial? Pois é, esse é um problema que, assim, tem muito. Aqui no Paraná já não tem mais com tanta recorrência, mas sabe aquele desconto até o dia 5 que o pessoal dá no boleto? Sim. O desconto pontualidade, na verdade, ele é uma multa embutida, então ele é ilegal, ele foi determinado ilegal pelos nossos tribunais. Então, se a pessoa tem lá no boleto de condomínio, se você pagar até o dia 5, você tem desconto de 10%, isso aí é uma ilegalidade, porque não pode haver. Já foi decidido pelo STJ que essa aí é como se fosse uma multa embutida, né, do atraso no pagamento do condomínio. Então não pode pela haver. lei não pode acontecer. Tem esse tipo de truque, vamos dizer, pagando em dia. Não. Tá, então olha aí, fica o aviso, né? Não tem tem que pagar em dia, e sim essa questão desse desconto, né, hipotético que teria. Aí vou ter uma outra pergunta relacionada a isso. O boleto de condomínio pode ser protestado? Não pode ser protestado, isso é bem importante. Então, assim, tem condomínios que levam as pessoas, tá inadimplente, o síndico vai lá, coloca no Serasa, no SPC e no protesto. Ele não pode ser protestado, só por ordem judicial. E por que ele tem essa proteção? Porque é uma proteção legal que ele tem. Então, só o juiz pode determinar o protesto do inadimplente. Então, tem que ser pedido via judicial para que seja realizado esse protesto. Se a pessoa for de ofício, não vai ser, porque condomínio não é empresa, ele não vende produtos e nem serviços. Condomínio é um ente despersonalizado. Sim. Ele tem o CNPJ, ele não vende produtos, não tem serviços, não tem lucro. Então, a pessoa não pode ser protestada porque deixou de pagar uma despesa comum. Tem outras penalidades para ser cobrado no inadimplente. Multa, juros, correção, mas não a penalidade do protesto. Certo. É uma arrecadação coletiva que vai para um fundo comum, para uso comum, né? Isso, exatamente. Muito bem. Então, vamos aqui para... Vamos continuando. Só tem a pergunta de calote aqui, hein? Pelo visto, das 8 perguntas, das 15 perguntas, a mulher é aplicada, gente. Ela me manda 15 perguntas para uma entrevista de meia hora. Mas, enfim. Mas você pode perguntar outras coisas também que você quiser, tiver curiosidade. Eu já vou entrar aí, porque eu tô louca para perguntar outras coisas. Mas eu acho que para quem nos ouve, tem coisas importantes aqui. Aí você diz assim... É possível negativar os inadimplentes do condomínio SPC? Você já respondeu, né? Isso foi. O síndico do condomínio pode impedir que o condômino inadimplente alugue seu apartamento? Pois é, isso aí é bem comum, por isso que eu coloquei. Às vezes o síndico quer impedir.
que o condomínio alugue o apartamento, porque está inadimplente, mas não pode. A inadimplência é uma coisa, a locação é outra. Ele pode, então? Sim, ele pode, ele não pode impedir, né? Não pode impedir a locação. Então, assim, a pessoa está inadimplente, posso impedir? Não, não posso. Assim como não pode cortar água, não pode cortar luz, porque era bem comum no passado. E até um tempinho atrás aí, vamos falar de uns 5 anos, o síndico ir lá e falar assim, tá inadimplente, eu vou cortar a luz e vou cortar a água. Hoje não tem como, porque a água muitas vezes... Se ele tiver com a conta em dia, a Copel não vai cortar nem a Sanepar. Isso, exatamente, né? Mas antigamente era bem comum ele cortar o gás. Então, ele mesmo podia ir lá na chave. Isso, quando eram registros individuais, né? Sim. E agora não pode cortar, porque isso é uma penalidade que não cabe ao síndico. Então, a mesma coisa como não cabe ao síndico proibir a pessoa de utilizar as áreas comuns por estar inadimplente. Isso tem. Eu lembro uma tia minha que era um pouco inadimplente em São Paulo e tinha essa coisa, meus sobrinhos desciam e, putz, tá devendo. Isso existe hoje, não? Não pode. Não pode? Não pode. Pode estar devendo 10 meses, pode ir lá fazer o seu churrasquinho, sua festa de arromba, que o STJ permite que ele use as áreas comuns mesmo estando inadimplente. Entendi. A punição para ele é pagar os juros, multa, correção sobre o boleto. Essa é a punição do inadimplente. E tem um limite? Tipo assim, ele pode ficar 1 ano inadimplente, 2 anos? Tem um teto? Não, ele pode ficar... Não, tem o teto de cobrança do condomínio. Então, assim, o limite é a prescrição, os 5 anos que o condomínio pode cobrar a pessoa. Se o condomínio deixa passar 6 anos, vai levar prejuízo, o famoso calote, né? Porque aí a dívida estará prescrita. Mas sim, tem um limite de 5 anos para fazer a cobrança. Então, ele pode dever até 5 anos, não é o recomendado. O recomendado é que 3, 4 meses o condomínio já entre com ação judicial, já cobre extrajudicialmente, procure tomar as medidas. Porque quando o inadimplente não paga, os outros estão pagando por ele. Né? Sim, o que é bem comum, né? Eu acho que não existe um condomínio onde não exista pelo menos um caso de inadimplência, né? Hoje existem. Condomínios zerados? Sim, condomínios pequenos zerados eu conheço. Não tem nenhum caso? Não Todo tem. mundo 100% adimplente? Não tem mais. Olha aí, ó. Enfim, então vamos lá. Até aproveitando a presença das advogadas aqui, né? Reunião de condomínio. Então tá lá, vocês chegam, né, com todo o conhecimento, né, no rigor da seriedade que a atividade traz, advogadas e tudo mais, né? E aí começa a reunião, né? E eu acho que no Brasil, não sei em outros países como é que isso acontece, mas no Brasil é muito folclórico, né? Sim. Você vê até nos cinemas, nos filmes. Eu adoro aquela cena daquele filme do Minha Paulo Mãe Gustavo. É uma peça do Paulo Gustavo, né? É muito boa. Não sei muito se real. É real. É muito real. Cara, é muito bom aquilo, entendeu? E teve outra série que eu fiquei muito atenta, porque tinha coisa do condomínio que foi Os Outros. Você assistiu essa série? Não assisti. Não, eu assisti gente, sim. É totalmente sobre condomínio. Sim. Né? E aí tem uma trama, um menino na hora comum que apanha do outro. Aí, nossa, tem mil coisas. E parece que tem alguém dentro que vira síndico, que é um cara corrupto. Então, assim, é claro que de um jeito dramático, né? Dentro de um roteiro dramatúrgico, mas fica muito evidente, né? A complexidade do que um condomínio pode representar. Sim. O que aparece para vocês, assim, que até hoje surpreende? De tudo. Na verdade, a gente vai preparado com conhecimento jurídico. Mas em condomínio, o que acontece? Os condomínios hoje, eles refletem a realidade do nosso país. Então, são mini Brasis, né? Mini Brasil. E a gente traz essa realidade para dentro das reuniões de condomínio. Lá vai ter o lado da oposição, né? Então, o condomínio tem um viés totalmente político, muitas vezes. Aquele síndico, ele exerce um cargo eletivo. Muitas vezes ele é apaixonado pelo condomínio, ele não quer perder o cargo. É um mini poder que está na mão dele. Ele tem que gerir ali, não é uma empresa, mas tem um CNPJ. Então, cria aquele poder, tem animosidade, tem as pessoas que não querem entender as leis do condomínio porque pensam nos próprios interesses. E aí, tudo isso se mistura dentro da Assembleia. Então, na Assembleia, muitas vezes são momentos de tensão, né? Momentos assim, onde a gente vai avaliar quem vai ganhar,
quem vai perder, o candidato muitas vezes faz a política muito antes de ir para a Assembleia. Isso na eleição de um síndico. Campanhas enormes para eleição de síndico. Aí tem os moradores que brigam entre si, os moradores que brigam com o próprio síndico, com o próprio gestor. Então nós temos ali muitas figuras, né? E todas elas muitas vezes imbuídas de interesse próprio. Cada um com o seu interesse, só que morando em coletividade. A gente nota isso mesmo, e como você falou, né? Um micro-universo que representa esse macro comportamento, né? E assim, o que já foi muito desafiador? Alguma situação que você viveu que você falou, meu Deus do céu, isso aqui está acontecendo, mesmo com todo o meu conhecimento, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou mediar isso? O que é mais desafiador em condomínio é a questão da violência física. Tem a violência moral, mas a violência moral muitas vezes não chega a atingir nós, profissionais. A questão da violência física é o mais sério, porque eu já fui em várias assembleias, fui uma nem duas com segurança. Então tem que entrar com segurança, tem que sair com segurança, permanecer. Já fui agredida fisicamente em assembleia. Então você comentou, como que foi isso? Já. Qual foi a situação? Eu fui para eu já corri também de assembleias, né? Dentro, fugindo. Uau! Para assim, não chegar à violência, a gente já teve que correr. Então assim, são várias situações. São pontuais, porque a gente aprende com o caminho também, né? Então a gente aprende muito com o caminho, saber o que fazer, o que falar, o que não falar. Sim. Mas já teve essa situação que eu fui agredida, foi uma assembleia de eleição de síndico, o candidato a síndico que perdeu não aceitou, que perdeu a eleição, e no final da assembleia, depois de tudo acabado, ele veio me agredir. Só que no que ele veio me agredir, um outro rapaz acabou agredindo ele. Então, assim, foi agressão em cima de agressão, e polícia e tudo. Por que você foi o objeto da agressão? Você tinha a ver com a questão da eleição? Porque eu estava defendendo o condomínio, e isso é uma questão que as pessoas confundem. Por exemplo, nós somos advogados de CNPJ do condomínio, independente de quem seja o síndico ou pessoa física. Então, nós não podemos fazer a defesa do síndico ou pessoa física, e eles confundem isso. Porque o papel deles é de gestor e não de pessoa física. Então, assim, uma coisa é eu defender a Adriana, pessoa física, que é moradora e que está no cargo de síndica. Outra coisa é eu representar o condomínio e você é a gestora do condomínio. Sim. Então, são conflitos de interesse que eles não entendem no caso da defesa que nós fazemos dos condomínios. E aí, como ele perdeu, ele ficou arrasado, porque eu era advogada, estava no papel de advogada. Isso. Na verdade, eu estava defendendo o condomínio, porque realmente tinha erro na prestação de contas, havia desvio. E eu continuei defendendo o condomínio e ele acabou perdendo. E ele queria ser reeleito. Então eu ia entrar nesse tema agora, Lu, porque assim, a gente percebe, né, infelizmente, mas é uma realidade, que essa questão da corrupção, veja, eu estou falando de casos isolados, né, não é a regra, mas é algo que a gente sabe, ou porque já viveu isso, né, na própria pele como condômino, ou porque já ouviu essa história. E parece que tem uma turma, né, que constrói um negócio, né, com um condomínio, e se instala um esquema de corrupção. É como você falou, né, os mini Brasis. Então o cara não aceita, a gente já viu isso aqui também fora, né? Eu não aceito que eu perdi. Parece que nós estamos falando de Brasil, assim, né? Mas, e aí você, às vezes, deve se deparar com algumas gestões onde existe algo ilícito. Sim. E isso deve ser muito difícil, né? Isso é difícil, principalmente quando a gente está nessa condição de advogado do condomínio, mas a gente precisa defender o que é certo. E é nessa hora que o nosso papel se presta a demonstrar à comunidade, a massa condominial, para que a gente está ali representando, né, a coletividade. Então, já tive sim síndicos que eram nossos clientes, que foram para a prestação de contas, e a gente teve que enfrentar, dizendo que não, isso está errado, você vai responder um processo de prestação de contas, você vai ter que devolver esse capital, é questão de responsabilidade civil do síndico, mas a gente precisa entrar nesse mérito, é uma questão de ordem, né? É uma questão de lei, para que a gente represente isso e não encoberte esse tipo de situação. Porque a maioria dos síndicos, eu vou te falar que a maioria busca fazer o certo.
tá? Sim, essa é o que eu percebo. Não é uma sensação, é uma percepção. Sim. Acho que a maioria está muito comprometida. A maioria, mas assim, o Brasil, ele está tão acostumado com tanta corrupção, com tudo, que essa desconfiança hoje ela não é só do síndico, ela é de qualquer pessoa que trabalha com dinheiro, que seja, apesar de ser um capital privado dentro do condomínio, é dinheiro dos moradores, né? Sim. Então a gente tem essa desconfiança tanto com as pessoas que trabalham com dinheiro público, como a gente tem a desconfiança com as pessoas que trabalham com o dinheiro do condomínio. Então, assim, e tem também pessoas que gerem mal esses recursos. Então tem a questão... Não necessariamente você tem o cara que é o corrupto, mas você tem um mau gestor também, né? Exato. Então, assim, eu acho que a falta de conhecimento, porque é uma área muito específica, gera essa questão da má gestão desses recursos, do que eu tenho que fazer por lei, do que eu não tenho, quanto que eu posso gastar, quanto que eu não posso. Uma coisa é você determinar que vai fazer um projeto de manutenção, que é obrigatório, de 10 mil, e outra coisa é você pegar um projeto de 40, de 50 mil. Então, assim, qual a distância, né, entre esses projetos? O que eu realmente posso e que é legal e que é moral fazer dentro desse caixa que eu tenho? Né? E não é porque simplesmente eu posso fazer. Porque muitas vezes a alegação deles é que o que eu posso fazer, eu vou fazer a qualquer custo. E em condomínio não é assim, você está trabalhando com o dinheiro das pessoas, né, que moram naquela coletividade. Sim, e me parece que também tem uma coisa assim, né? Muitos síndicos, tem pessoas que realmente já são boas gestoras na vida, né? Sim. Conseguem fazer uma boa gestão familiar, ou nas suas empresas, ou como funcionários de empresas, né? São, às vezes, gerentes, diretores. Mas eu acho que ainda tem uma isca, né? Para quem quer se tornar síndico, você confirme ou não para mim, que eu acho que, assim, primeiro esse lugar de poder, né, que ele é sedutor. Você é a pessoa que tá ali, que entra no condomínio e tá gerindo síndico, tudo, né, e tô olhando aqui, E uma questão dos benefícios, quer dizer, o síndico às vezes não paga o condomínio e muita gente é impelida por isso, ou porque tá dura, porque não tem a grana, ou porque fala, pô, vou ser síndico para me livrar, quando não tem um salário às vezes, né, o próprio condomínio... Então, quando acho que um gestor entra nesse lugar, eu imagino que os problemas aumentam, né? Sim, então, mas aí é uma questão de cultura e é uma questão de entender, porque veja, os síndicos, em geral, não têm um salário muito alto e às vezes tem, sim, a isenção da taxa de condomínio pela convenção, pelo regimento deles. Mas as responsabilidades que eles têm são desconhecidas. As responsabilidades legais eles têm civil, criminal, trabalhista, tributária, ambiental. Já teve síndico que foi preso porque cortou uma árvore sem autorização da prefeitura. Então, assim, eles têm diversas responsabilidades por lei e elas não estão no Código Civil, elas estão em leis esparsas e eles não têm noção disso. E o síndico, ele responde com o próprio patrimônio. Então, se ele for dono do imóvel que ele reside, ele pode responder pelos crimes praticados dentro do condomínio, né? Todos os bens dele, dinheiro, automóveis, podem ser, sim, porque ele responde com o próprio patrimônio. Então, uma questão que muitas pessoas não têm conhecimento. E aí o síndico entra achando que ele vai pagar só conta, crédito e débito, mas ele tem inúmeras responsabilidades que ele desconhece. Gente, olha, isso eu também nunca soube. Quer dizer, você entra numa eleição, não vou ser síndico, mas tem toda uma implicação civil, né? Isso. Criminal, ambiental, enfim. Trabalhista, tudo. Ele responde como se fosse o responsável pelo CNPJ. E se você for pensar que às vezes um síndico está tomando conta ali de 300 famílias, gente... Até mais. E aí a gente tem hoje um advento que é a oferta de empresas, né? Que oferecem síndicos profissionais. Eu tive chance de morar em vários lugares já. Cara, eu sou um cigano, assim. Eu já morei com síndico, sem síndico, com síndico profissional, sem ser profissional, síndico amigo, síndico que eu detestava. Enfim, tenho vários exemplos. O dia que você quiser, a gente pode discorrer. Ótimo. Mas o fato é que num lugar, nesse prédio último que eu morei, a gente teve a experiência com as duas coisas. E me pareceu que o síndico profissional não funcionou, entendeu? Eu não sei se é uma coisa cultural ou se ainda é um mercado pouco estabelecido. Então, sabe a sensação que eu tinha? Que essa pessoa, ela pegou mais 100 condomínios. Sim. E não dava. Imagina, porque você tá olhando ali para muitas coisas dentro daquele universo.
eu não sei se esse lugar vai ser alcançado, ou se já existem empresas que conseguem entregar o que prometem, entendeu? Tem grandes empresas. Tem empresas com bastante síndicos profissionais, entregam, outras não. Eu acho que a questão da entrega é muito do perfil do condomínio. Porque o síndico profissional, ele tem um outro olhar sobre o condomínio. Ele quer fazer o que está estipulado em lei. Muitas vezes ele não é aquele morador que está ali olhando os detalhes da limpeza. De uma ele lâmpada não que estoura. Isso, mas aí o morador, por exemplo, não tem conhecimento que é obrigatório fazer o seguro do condomínio, por exemplo, que é obrigatório por lei. Então, assim, são viés diferentes de trabalho. Não tem como negar que são gestões totalmente diferentes. O morador, ele fica ali, ele é dedicado, mas muitas vezes ele não tem o conhecimento da lei. Por outro lado, o síndico profissional pode ter o conhecimento da lei e não ser tão dedicado. Ou, dependendo da gestão, tem síndicos profissionais que eu conheço que são dedicadíssimos. Sim, sabe, que se entregam, fazem absolutamente tudo e tratam o condomínio como se fosse dele. Assim como tem síndico morador que trata o condomínio como se fosse uma pessoa distante, não interessada. Então tem todos os perfis, mas eu acho que Curitiba, essa questão do síndico profissional tem se aprimorado, mas ainda não é um grande centro que esteja dominado pelos síndicos profissionais, como São Paulo, por exemplo. São Paulo já é assim, né? São Paulo Muitos é condomínios. São Paulo, a maioria dos síndicos são profissionais, né? Mesmo. Eles têm empresas com 100, 200 síndicos, então é coisa grande mesmo. Acho que é o próprio perfil da cidade, né? São Paulo que exige muito de todo mundo no âmbito profissional. Você tem horários menos flexíveis, tem uma coisa de deslocamento, de viagem. E o curitibano, bem ou mal, ele está mais perto de casa, né? Às vezes almoça em casa, faz um home office. Então, é uma outra realidade, sem dúvida, né? É outra realidade. Não dá para comparar, acho que ainda. Mas eu ainda penso que o curitibano é mais exigente. Concordo. Tudo. O paranaense, ele é mais exigente, ele quer aquela prestação de serviços mais detalhada. Sim. Então, eu penso que é um outro mercado também para eles se aprimorarem. Sim, eu percebo, né, uma jardinagem bem feita, a pintura de um gradil, a iluminação, a garagem. Quer dizer, como eu trabalho muito com o mercado imobiliário, a gente percebe na construção dos empreendimentos algumas coisas preventivas para que o síndico possa ter uma rotina melhor, né? E o mercado imobiliário daqui, ele tá se expandindo de forma, assim, exponencial, né? Com condomínios que já tem, alguns tipos já tem em São Paulo e outros não. Assim, até pro próprio perfil da cidade. Curitiba é uma cidade muito organizada, muito limpa, muito avançada mesmo, né? Até em Quando você fala que você percebe, o que você vê crescendo na cidade? O que você vê surgindo no teu olhar? No meu olhar, eu vejo surgindo condomínios altamente tecnológicos e ao mesmo tempo próximos à natureza. Eu vejo muito isso, eu vejo essa dinâmica assim nos condomínios novos, que é uma questão de sustentabilidade e ao mesmo tempo tecnologia. Eu acho que isso está muito presente nesses novos condomínios, sabe? E eu vejo também uma diferença de cultura, que não é mais uma cultura do ter, e é uma cultura do ser. A pessoa não precisa necessariamente ter um apartamento para poder morar bem, né? O curitibano, eu vejo prédios assim que a gente atende, que são prédios de alto padrão, que quase que 100%, 90 e poucos por cento são locadores. E são aluguéis altíssimos. Então, eles prezam por morar bem e não necessariamente ter um imóvel. Sim, e aí eu vou entrar num tema, né? Que nós estamos vivendo toda essa mudança dessa economia sustentável, coletiva, compartilhada. E não quero me estender muito, mas aí vem o advento do Airbnb. E eu acho que isso balançou bastante, né? Porque todo mundo encontrou uma forma de rentabilizar suas unidades. Eu conheço prédios que não deixam e conheço muitos que deixam. E conheço prédios que deixam, onde metade dos moradores odeia e outra metade adora. Então, quer dizer, isso cria um novo olhar. Como é que vocês estão lidando com a entrada dessa questão do short stay? Então, as locações, a gente chama de locações por curta temporada, curtíssima temporada. Elas são problema para uns condomínios e soluções para outros. Então, assim, tem condomínios que estão sendo construídos apenas para fazer esse tipo de locação. E já vem na convenção do condomínio. Mas para os condomínios residenciais, condomínios mais antigos, é um problema. Principalmente para os condomínios que não têm portaria, porque tem uma grande circulação de pessoas.
não tem segurança para os moradores, a gente não sabe quem entra, quem sai, a pessoa vai para o condomínio como se fosse um hotel e na verdade tem famílias que estão morando, dormindo cedo muitas vezes, e a pessoa está fazendo festa dentro da unidade. Então, até o próprio Superior Tribunal de Justiça se posicionou sobre isso para falar que os condomínios residenciais podem proibir o Airbnb, mas a nossa orientação é que esteja essa proibição dentro da convenção do condomínio. Sem a convenção determinando isso, ela não tem uma segurança jurídica de 100%. E eu posso estabelecer limites? Por exemplo, eu tenho um prédio, eu vou alugar ali eu tenho gente morando, e dizer, olha, o barulho é até tal hora. Esses limites já estão na convenção e no regimento. Na própria convenção você já coloca. Isso, o morador que entra, ele tem que saber como funciona aquilo ali. Então, o locador é a mesma coisa. Ele tem que repassar isso para o locador. Isso, tanto para curta temporada, curtíssima temporada ou locação normal. Todas as regras do condomínio se aplicam ao hóspede. Então, ele tem que saber que ele pode tomar multa, inclusive. Pois é, com certeza. E acho que para a gente afunilando, né? Assim, eu tenho visto... Na participação das assembleias de condomínio, de um tempo para cá, vocês sentem uma diferença na participação desses moradores? Do que eu estou falando? Um público que se manifestava menos e hoje tem voz ativa? O perfil dos moradores, como é que eles colocam, né, as suas reivindicações, as suas necessidades nesse coletivo? Isso mudou de um tempo para cá ou no geral, as vozes estão parecidas desde sempre? Não, eu acreditava que ia melhorar depois da pandemia, mas eu acho que as questões de condomínio pioraram. Mesmo? Eu acho, assim, a nossa percepção é que as pessoas estão mais acaloradas depois da pandemia. Antigamente, não sei se esse conhecimento ele veio mais à tona com o passar dos anos, e hoje também a gente tem um acesso à tecnologia que é muito fácil você perguntar para uma inteligência artificial sobre lei, sobre questões de condomínio, tanto que as inteligências artificiais que estão colocadas para atender condomínios, né, tem recebido muitas perguntas quanto às questões jurídicas e problemas do dia a dia de condomínio. E essas mesmas questões, elas vêm nas assembleias, elas vêm no dia a dia. E um vizinho, ele continua, assim, os vizinhos continuam se incomodando um pouco mais que antes. Pelo menos nos nossos condomínios, assim, eles estão intolerantes a barulhos do dia a dia. As pessoas não têm mais tolerância com o barulho do dia a dia. Você vai morar em um condomínio. Se você comprou o condomínio sabendo que ele é perto de um salão de festas. Sim. Você não quer que o salão de festas funcione. Isso, você não quer que o salão de festas funcione. Nós temos, inclusive, processos de condôminos que impedem a utilização do salão de festas. Do próprio condomínio? Do próprio condomínio. Uau! Então, assim, eu acho que as pessoas estão mais intolerantes. Essa que é a verdade, assim, com o vizinho. Sabe aquele barulho de quando a pessoa chega, vai fazer um jantar e ouve uma musiquinha, que não é nada... Sim, nada absurdo, as pessoas estão intolerantes, fumar dentro da unidade. A fumaça vai para o andar de baixo. A fumaça vai para o andar de baixo. São, assim, pequenas rusgas que causam grandes intolerâncias. Tanto que a violência dentro dos condomínios ela tem sido muito mostrada. Tanto contra síndicos, contra moradores, né? Você vê que no jornal vira e mexe passa. Tem. Uma questão de um agredindo o outro, até casos de homicídio, né? Vizinho matando vizinho. Então, a nossa percepção, eu entendo. Tá virando briga de trânsito, né? Tá virando briga de trânsito. Você fica super intolerante àquilo que vai para um polo de agressividade absurdo, incontrolável, e você vai lá e... Exatamente. Meu Deus! E como é que a gente enxerga esperança, assim, pro... O bem-estar, o bom senso, né, que a gente fala assim, todos deveriam ter bem-estar em condomínio. O bom senso, ele ainda tá bem complicado. Sim, ele não é acionado muitas vezes. É a minha vontade, o meu querer e é isso. E aí, assim, acho que isso é um pouco um reflexo da própria sociedade, né? Mais imediatista, individualista. E das nossas leis, que não conseguem agir rápido com isso, né? Porque assim, se uma pessoa dessa é punida por qualquer desatino, leva muito tempo para ela ser punida, não? Leva bastante. Leva? No judiciário, sim. Tá, desculpa, eu me passei hoje
Quando que eu vou levar uma advertência, eu vou ser presa, eu vou ser contida? As advertências de condomínio dá para ser bem rápido, imediato. No máximo na outra semana, uma multa, uma advertência. Mas, por exemplo, uma questão de violência em condomínio, a pessoa vai ter que ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, ela vai ter que se tornar um processo criminal. Então, isso aí vai de tempo do judiciário. Sim. Né? E assim, enquanto você falava, eu estava pensando, né? Como a gente participa de muitos lançamentos imobiliários, e eu sou da geração que começou a pegar os condomínio clubes no começo. Eu também. São coisas que ninguém pensa, né? Mas à medida que você oferece tantas coisas para atrair a atenção e a compra desse cliente, então você tem o pet shop, o pet place, o kids place, lá o salão de festa, o espaço gourmet, o espaço do homem, o espaço da mulher, o salão de jogos. É engraçado que assim, essa oferta existe, mas não tem ninguém para dizer para esse construtor que dentro desses lugares existe um comportamento humano. E que você vai estar estimulando em cada um desses espaços um determinado tipo de comportamento. Porque se eu tenho ali o clubinho dos homens com uma mesa de sinuca, uma TVzona e um bar, é óbvio que eu vou ter bebida. É óbvio que eu vou ter gente mais exaltada depois das 10, das 11. Não porque ele não esteja respeitando, mas já tá pra lá de Bagdá. Então ele vai querer terminar a bagunça dele quando é 00:30. Sim. E tô refletindo sobre isso agora, me veio. Mas eu fico pensando, tem esse contrassenso, porque ao mesmo tempo você oferece coisas legais para aquela pessoa, falar, eu vou mudar porque eu preciso. Mas no coletivo isso é um pouco mais delicado, né? Quanto mais benefícios e quanto mais gente, mais problemas. Pois é. Com a coletividade. Pois é. Só que eu não posso terminar essa entrevista com essa mensagem. Com certeza. Nós vamos ter que terminar de um outro jeito, com alguma esperança, algum tipo de comentário que diga, não, olha, veja bem, tem isso, mas a gente pode, né, olhar para esse lugar, porque são os desafios da vida moderna e desses mega empreendimentos, né? O que eu vejo de coisas boas para a questão jurídica mesmo, porque a gente olha muito para a questão jurídica, né? Não adianta, o fato social, a lei, ela advém de um fato social. Então, a reforma do Código Civil vai trazer, para trazer muitos benefícios para o condomínio, né? Então, a gente precisa de uma reforma, a gente precisa de um judiciário forte que olhe para as questões condominiais, porque empreendimentos imobiliários vão existir a cada esquina. Sim. Onde a gente passa tem empreendimento sendo construído. E assim, a orientação é a verticalização das cidades, né? Então as cidades estão sendo verticalizadas cada dia mais. Muito pouca gente vai morar em casa, não tem como. Então os condomínios são o futuro, mas eu acho que tem que ter sim uma melhor legislação para os condomínios. Sabe, uma legislação mais ativa, uma legislação que olhe os síndicos, os prestadores de serviços e a própria comunidade como uma atualização, por exemplo, dessa legislação de 64, atualização do Código Civil que está vindo forte, por exemplo, para tirar o antissocial, que hoje é difícil você tirar uma pessoa antissocial de dentro de um condomínio, é possível, mas é difícil. Então, eu entendo que a legislação vai acabar abarcando todos esses fatos sociais e até para esses novos empreendimentos, por exemplo, carro elétrico, a gente precisa de legislação para instalação de tomadas de carro elétrico, a gente precisa de legislação para a questão do próprio Airbnb dentro de condomínios, que São Paulo já tem essas legislações. Sim. Então, vai vir para a gente no Paraná e a gente precisa organizar isso, exatamente. Muito bem. Luciana, eu tenho que te agradecer muito, né? Eu acho que a conversa passou super rápido, né? Tem muita coisa bacana e é gostoso te ouvir porque vem com propriedade, vem com, né, esse lugar assim também de um brilho no olho de quem gosta do que faz, né? De quem está muito envolvida com o assunto. Isso traz segurança, né? Para quem ouve e para quem também recebe a tua fala. Eu que agradeço. É sempre um imenso prazer falar sobre condomínios. Eu falo que eu não sei falar de outra coisa. E você é prova disso, porque a gente se conheceu, né, numa festa. Da Augusta, um beijo pra Augusta da SZL. Beijo pra Augusta. E a gente só falou de condomínios, né? Inclusive, até eu entrei no seu empreendimento, que também é condomínio, né? Sim. E a gente acabou falando de condomínio. Então, pois é. Eu amo mesmo o que eu faço, não dá pra negar. Mas eu agradeço a oportunidade de mais uma vez poder falar sobre condomínios. Bom, eu te agradeço de coração mesmo. E para você que aproveitou essa conversa, aonde que a gente te acha? Se alguém quisesse, né? Luciana Lozic ADV no Instagram. E Carpati. Lozic é L-O-Z-I-C-H. Isso.
ADV no Instagram e Carpati Sociedade de Advogados. Soletra Carpati, porque, né? Karpat. Tá, Carpati. Isso. Não é Carpaccio. Não. Que também é bom, né? É. Então é isso, gente. Agradeço a sua audiência, a sua presença aqui com a gente, acompanhando essa conversa deliciosa. E quero também agradecer aos nossos patrocinadores que estão com a gente aqui, possibilitando que as gravações aqui na Câmara de Valores Imobiliários do Paraná aconteçam uma vez por mês com convidados muito especiais como a Luciana. A SZL Imóveis, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, a Invebras, ao Paulo Celes Imóveis, a Dedomite Incorporações e também a Espaço Italínia. Muito obrigada e até a próxima entrevista.